E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um MS Review aqui do canal. E hoje eu continuo com o formato normal de vídeo. Eu ia trazer um vídeo diferente dessa vez, por isso eu fiquei sem dar upload no canal, mas eu decidi manter o mesmo conteúdo. Enfim, e para hoje nós temos aqui não um Ganda, mas dessa vez uma unidade Xeon, que se trata do Guff. Se eu não me engano, esse aqui é o Guff Prototype Mobility Demonstrator. Se eu não me engano, porque existe outro Guff Prototype também. Se eu não me engano, esse aqui é um P-Bandai, ou seja, um kit Premium Bandai, que são kits exclusivos do Japão, se eu não me engano. Mas, como se trata de um bootleg, eu não tive que passar por seja qual for a parafernália de adquirir um kit desses. Bom, sem demorar muito, vamos falar do visual. Eu apliquei aqui alguns adesivos. Esse kit aqui ele acompanha só adesivos normais, ou seja, sem adesivos metálicos, foil stickers ou decalques. Você vem com ele vem com a cartelinha, que sinceramente é bem ruim porque os adesivos são brancos e a cartela também é branca, então você vai ter uma certa dificuldade em enxergando alguma coisa aqui. Eu apliquei só alguns que eu mais queria, como o olho, esse 2 aqui no peito, no escudo e nos pés. Só, eu não quis aplicar muita coisa para não ter muito trabalho. E também porque a maioria aqui são linhas que tu vai colocar ao longo do corpo do Guff, aqui no peitoral, nas pernas, acho que aqui no ombro também. Então, se você não aliar direitinho, vai ficar meio feio. Enfim. Bom, partindo para articulação agora, sem muita enrolação, a gente vai ter aqui uma articulação levemente limitada na cabeça. Você consegue mexer um pouquinho para cima, para baixo, praticamente é para frente. Para os lados, eu não recomendo você virar demais, porque senão a cabeça vai acabar soltando. Ela tem um ball joint duplo, então tipo ela tem um ball joint na cabeça, uma dobra de clipe no pescoço, uma pecinha encaixa na outra e por fim um ball joint aqui na base do pescoço, dentro do peitoral. Bom, continuando. Sobre agora os braços, você vai ter uma articulação aqui na ombreira, na armadura do ombro, que te permite levantar o braço bem alto até. Só que por causa do design acaba ficando meio limitado. Eu acho que você consegue levantar até mais. Aqui essa peça gira também. Porém eu não quero forçar muito para não acabar quebrando. Mas você pode girar 360. E aí você pode ter o braço bem alto, de qualquer forma. Você também tem um movimento para frente, que eu esqueci de citar nos outros kits. Mas o Barbatos e o RX-78 também tem essa articulação. Eu sempre esqueço que ela existe. Um pouquinho para trás, você tem uma rotação aqui no bíceps. Articulação dupla no cotovelo. Muito bom. E um ball joint básico aqui na mão. Enfim. Agora, no peitoral. Detalhe. Devido ao design dos arcos das unidades Xeon em geral, você sempre vai ter esses tubos aqui pelo corpo. Que, se eu não me engano, no anime se trata de tubos de alimentação, de energia, eu não tenho certeza. Mas isso acaba sendo um problema nas figuras, porque isso limita a articulação delas. O que eu fiz aqui, nesse boneco, foi o seguinte. Essa peça aqui, essa aqui com as duas pontinhas para fora, ela é para encaixar na saia e aí você vai ter o design ideal, acurado do Guff. Só que o que isso faz? Isso vai limitar a movimentação do peitoral para os lados e também vai limitar a saia frontal, impedindo que você levante muito a perna. Então o que eu fiz? Eu descolei a peça da saia e grudei ela no cabo, no tubo. Porque daí, se você deposicionar bem
De longe você nem nota que ela está solta. E ela abre espaço para a articulação completa que esse kit pode oferecer. Então você consegue movimentar até que bem para os lados. Para frente não muito, mas para trás rola. E agora as pernas. Nas pernas, como eu falei, o tubo limita a movimentação, mas sem ele você consegue movimentar mais. E inclusive sobre as saias. Você tem a saia da frente, que levanta aqui, ó. A lateral não levanta por causa da conexão dela, que é peraí, cadê onde que foi parar? Um polycap, aqui ó. Polycap que você encaixa na saia e ela deve vir nesse espacinho aqui do quadril do Guff. E a saia atrás não se mexe. Ela faz parte do quadril, então ela é uma peça só. Enfim, não tem muito o que fazer sobre ela. Inclusive a saia frontal ela encaixa na saia lateral, ela não encaixa no quadril, como é o caso de outros kits. Você tem essa conexão aqui, ó, um buraquinho aqui que você vai encaixar esse pininho. E pronto, você tem as duas juntas, encaixa aqui na lateral e pronto. Então agora sobre as pernas, finalmente. Para frente, você consegue dar o chute de 90 graus, que com o tubo conectado você não conseguiria. Para os lados, não muito, devido ao fato da conexão da saia lateral. Então fica limitado até aqui. E para trás também não muito, infelizmente. Você tem uma rotação na coxa. E no joelho você tem uma dobra dupla também, que essa não é interferida pelo cabo aqui da lateral da perna. Então você só precisa aplicar um pouquinho de força, que você tem essa linda articulação dupla aqui. A armadura aqui abre um pouquinho, mas não chega a cair, então não é muito problema. Estendendo de volta. Você tem agora a articulação do pé. O pé, apesar da armadura da perna cobrir bastante, não é tão limitado assim. Você consegue girar um pouquinho para os lados, para frente até que bem, e para trás não muito, infelizmente. E você consegue entortar ele assim um pouquinho. É uma articulação bem simples. É um kit simples, mas bom. Terminando a articulação, só tendo certeza que eu não esqueci nada. Mas bom, eu creio que não. Enfim, vamos seguir agora para os acessórios. Bom, agora falando sobre os acessórios. Nele aqui eu já tenho um equipado, que é o escudo. Você pode tirar aqui. Inclusive, essa pecinha aqui, ela é separada do braço, só que a conexão dela é tipo uma plaquinha, um pininho muito fino, que eu sabia que ia quebrar um momento ou outro. Não deu nem uma hora, eu acho, com eu mexendo nesse kit que ela quebrou. Então o que eu fiz foi colar essa pecinha aqui no braço mesmo e vida que segue. Não atrapalha tanto, não interfere na movimentação, então não me incomoda, sendo bem sincero. Aqui a gente tem o escudo. No escudo eu coloquei um Hit-Hawk, que é o machado de calor, uma arma clássica e comum no Principado de Zion, nas unidades, praticamente quase toda unidade tem um desses. E esse aqui é a forma desativada, ele é menorzinho e tem um pininho para você poder encaixar. Seguindo os acessórios, além do escudo e esse Hit-Hawk, você tem mãos extras, você tem uma mão fechada, uma mão esquerda fechada. Ele tá aqui equipado com a mão aberta e aí uma mão fechada aqui. Ele só vem com uma mão aberta, tá? Só uma mão esquerda aberta, ele não tem uma direita normalmente. Então, você tem uma opção meio limitada de mãos aqui. E uma única mão de gatilho, se eu não me engano, que eu vou aproveitar aí e já mostrar 2 em 1. Ele também vem com essa machine gun aqui. Eu creio que seja uma machine gun, uma submetralhadora, eu não tenho certeza.
Ela não tem nenhuma mecânica, nenhuma gimmick, exceto essa aqui, de estender essa coroinha aqui. Ela tem um suporte aqui, para caso você queira segurar com as duas mãos. Você vai usar a mão fechada aqui para encaixar. Deixa eu ver se eu consigo focar. Isso. Você vai colocar a mão fechada aqui e a mão de gatilho aqui. Só tem uma mão de gatilho, que é uma mão direita. Então se você quiser equipar na mão esquerda, infelizmente não vai dar. Pelo menos não vai ficar muito bonito de se ver, né? Continuando. Você ganha também um Hit Rock, dessa vez ativo. Ele não tem um pininho para encaixe. Ele é maior que o do escudo. Bem maior. E esse aqui você já pode colocar na mão do Guff para deixar equipado. Não tem uma forma de encaixe correta, você só encaixa aqui de uma forma que fique apertado e não caia. Então é bem fácil de equipar, bem prático, é conveniente. E, bom, enfim, para ele, esses são os acessórios padrões que vão vir com ele. Agora, antes de chegar no veredito, eu quero aproveitar para citar um negócio. Eu não tô com o manual dele aqui agora. Eu ia pegar, mas eu esqueci. Mas esse Guff, pelo menos o bootleg dele, é feito pela Wei Mei, se eu não me engano. E o que acontece? Na caixa, na embalagem dele, vai vir um manual com dois tipos. Esse Guff Prototype Mobility Demonstrator e outro Guff. Lembra que eu falei no começo do vídeo que tinha outro Guff Prototype? Então, é o Guff Prototype Tactical Demonstrator. Ele é mais parecido com o Guff normal. Ele é todo azul, não tem essas partes brancas dos braços e das coxas. E a diferença dele é essencialmente nos braços. Os braços dele não são esses braços convencionais aqui com proporções humanas. São meio que dois tubos, dois tonéis. Um sendo uma metralhadora, a mão sendo uma metralhadora, como é o design do Guff comum, do Guff original. E a outra sendo onde fica a hit rod, que é meio que uma... Como é que eu posso dizer? Uma corda, uma corrente. Eu não sei dizer que o Guff lança, se eu não me engano, ela eletrifica o inimigo. Alguma coisa assim. E inclusive esse braço que vem a hit rod, tu pode trocar a peça da frente, onde fica ela, e colocar a outra que você vai encaixar a mão. Aí por que eu tô falando tudo isso? Porque no manual você vai vir os dois, tanto para montar o Tactical Demonstrator quanto esse aqui que é o Mobility. Quando chegou, inclusive, eu pensei que eu podia optar entre montar um ou outro, mas conforme eu fui montando, eu descobri que não era o caso. Você não pode montar um ou outro. Se você comprou esse aqui, você só vai poder montar esse. O que acontece? Eu não sei se isso acontece no kit original, tá? Mas você vai vir com peças sobressalentes do Guff Tactical Demonstrator. Então, por exemplo, você vai ganhar mais um par de mãos, no qual a conexão dessas não é um ball joint, é um pino. Deixa eu ver se eu consigo focar. Aqui, é um pino, ó, reto. Tu pode encaixar ele ainda nesse Guff, só que por não ser um ball joint, por não ser a conexão correta, ela fica meio frouxa. Mas tu pode equipar ainda se tu quiser. E uma mão aberta, novamente com um pino. Só tem essas duas opções de mão. Então se você comprasse o Tactical Demonstrator, você só ia ter duas mãos extras. Já que normalmente o kit em si não usa mão nenhuma. É uma metralhadora na mão e uma hit rod na outra. Dito isso, você vai acabar também vindo com um hit rock extra, ou seja, os que era pro Tactical. Tu vai vir com mais um desativado, mais um ativo. O que sinceramente até que é bem legal, porque você sinceramente, eu tô repetindo, mestre da redundância. Você vai ganhar mais armas pro seu bonequinho. Então, apesar de ser parte extra, até que é bem legal. E por fim, você vai receber também, vai estar lá a Hit Rod do Guff Tactical Demonstrator. Essa corda aqui, esse cabo,
que ele tem essa pecinha aqui, que vai no final, e essa aqui é onde você deveria encaixar no braço dele. E a metralhadora, que eu falei que vai no outro braço. É sua mão, que nem é o Guff original. Mas infelizmente, você não pode aplicar nenhuma delas normalmente nesse boneco aqui. Então elas meio que vão ficar soltas. Não só isso, como tem parte do braço do Tactical Demonstrator que vão vir no kit e elas praticamente vão ficar sobrando na sua coleção. Eu tô com elas guardadas, eu posso usar para alguma customização depois, mas não tá sendo o caso. Mas falando em customização, eu não queria desperdiçar Hit Rod, então o que eu fiz? Sobre o kit do RX-78, eu montei o Early Type, né, a construção, na mochila, que tem um canhão de um lado e o sabre do outro. A pecinha que deveria encaixar o outro sabre na mochila, eu peguei ela, dei uma alterada e colei ela aqui no braço do Guff. Aqui ó, eu colei duas pecinhas, esse aqui é um aro e essa aqui que deveria ir o sabre. Porque dessa forma, apesar que o kit não foi feito para isso, tu pode encaixar a Hit Rod aqui e tu pode simplesmente fingir que esse Guff é capaz de usar a Hit Rod. Eu fiz isso, eu achei da hora, porque funciona. Ela é levemente flexível, tá? Ela não é um cabo assim de arame nem nada, ela é realmente uma peça de plástico meio maleável. Ela não mantém muito bem a pose que você coloca, ela volta a esticar com o tempo. Não completamente, mas ela não faz curvas muito fechadas. Mas, sinceramente, eu acho que fica legal. Então, vira um arsenal a mais pro Guff aqui, Mobility. E também não vira uma peça sobrando em minhas caixas. Mas, enfim. Tendo dito tudo isso, a gente pode finalmente seguir pro veredito dessa figura. Enfim, seguindo pro veredito. Essa aqui, como deu pra ver, não é uma figura com muita coisa acontecendo nela. É simples, tem um design simples, articulação direta, uma quantidade boa de acessórios, se você considerar as partes extras do outro kit que vem. Então meio que você compra um boneco e vem mais coisa do que deveria. Algumas sendo usáveis, dependendo da customização, e outras nem tanto. Mas enfim. No geral, é um bom boneco, tem uma boa articulação, ele é sólido, não balança, nem é mole, nem nada, não vem nenhuma peça frouxa. Então assim, a figura em si é boa, o plástico é bom, a articulação é boa, design simples, mas bacana, bons acessórios, mas eu quero sim dar minhas ressalvas. A montagem desse cara foi um inferno. Eu não sei se foi problema por eu não ser experiente. Ele foi o terceiro kit que eu comprei. E, bom, eu tava começando, né, nesse hobby de Gunpla. Mas, talvez seja assim o motivo pelo qual eu sofri tanto. Que eu cheguei até a acabar quebrando uma peça. Durante a montagem do capacete, eu acabei quebrando esse tubo do rosto dele. Opa, voltei aqui, não aconteceu nada. Durante a montagem do capacete, eu acabei quebrando esse tubo e eu tive que optar por colar mesmo, não teve muito o que fazer. Felizmente eu não quebrei mais nenhuma peça aqui. Então, tá suave. Mas, enfim, uma inspeção mais próxima vai realmente entregar aqui o estrago. Dá pra ver o excesso de cola. Mas bom, um último detalhe. No capacete, você tirar aqui, você tem esse... Deixa eu tentar mostrar. Aqui, ó, você tem esse aro preto aqui na frente, com um leve pininho saindo de baixo. Deixa eu ver se você focar. Aí, boa. Com um leve pininho saindo de baixo, que serve para você movimentar essa parte preta aqui do olho, que é para fazer o olho ir para os lados. Assim você não precisa se preocupar. Eu colei o adesivo do olho em um canto só, vai ficar assim para sempre. Não. Porém, eu não uso muito, porque nesse kit eu achei ela bem rígida, bem ruim de mexer. E algumas vezes que eu fui tentar mexer, eu acabei soltando o cabo de novo e eu tive que colar de novo.
Então, bom, se você comprar esse kit, montar corretamente, não tiver problemas, você pode tentar experienciar isso aqui. Eu não vou demonstrar, porque eu não tô a fim de colar isso aqui de novo. Mas é. Agora voltando. A montagem foi um saco. Teve essas peças ruins de aplicar, algumas meio apertadas. Mas no geral não é lá tão ruim assim. Eu já passei por coisa pior nesse hobby. Mas bom, sinceramente eu acho que esse é meu único contra. De resto é uma boa figura. Então tenha noção que você não vai ganhar, oh meu Deus, uma figura super detalhada, uma articulação extrapolante, 1000 acessórios. Não, você vai ganhar um Guff, você está comprando um Guff com alguns acessórios, bem mais do que deveria até, com articulação ok, com suas limitações, claro. Ele não consegue fazer toda a pose dinâmica, ele ainda assim, apesar da dica que eu dei de você tirar o tubo aqui da saia e tal, não espere que isso vai transformar ele num Homem-Aranha. Por fim, eu só quero deixar claro, se você comprar o bootleg, novamente, eu não sei se isso acontece no original, eu creio que não. Se você comprar o bootleg desse cara, ver que vem 2 manuais, peças a mais, tiver achando que vai montar o Tactical Demonstrator, não conseguir depois reclamar, o kit tá errado, eu não consegui montar, coisa assim. Tenha a noção que simplesmente aconteceu que os caras, por algum motivo, moldaram peças extras. Ou seja, se você comprou esse Guff, entenda, você vai montar esse Guff. Mas se você realmente quiser o Tactical Demonstrator, tenha certeza que você está comprando ele. O que é engraçado, inclusive, porque eu não sei se o Tactical vai vir com as peças desse. Eu creio que não. Mas enfim. Bom, é só isso mesmo. Tenha noção que você talvez pode acabar recebendo peças extras. Eu não paguei muito caro nesse cara aqui. Eu sinceramente não lembro o preço. Foi no AliExpress. Mas eu acho que não foi tão absurdo assim. No geral, eu acho que eu dou um 8 ou 9. Porque é uma figura boa. É simples, é básica, é direta. Não tem muita frescura. Não tem peça caindo. Não tem peça frouxa. Mas é isso. Esse foi o review. Sempre tentando ser um pouco mais direto e falhando. Mas é isso aí. Muito obrigado se você ficou até aqui. Deus lhe abençoe. Tenha uma boa noite, bom dia, uma boa tarde. E te vejo na próxima MS Review. Com a próxima figura que, ao meu ver, já vai ser uma de bastante interesse da minha parte. Mas é isso aí. Vejo vocês na próxima. Falou!